Se o irmão perceber, a maioria das igrejas hoje não aborda esse tema. Por que não aborda esse tema? É um tema de extrema relevância e importância porque aqui fala da mudança, da transformação que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que crê. E nós vamos perceber ao longo desse estudo que sem o caráter de Cristo manifesto em nossas vidas, nós vamos ser reprovados pelo próprio Cristo. No decorrer da lição, do estudo, os irmãos vão perceber que isso é fato. O próprio Senhor Jesus disse, nós vamos adentrar nesse assunto, que sem mim nada podeis fazer. Jesus, lá em João capítulo 15, eu sou a videira, vós as varas. Nós vamos salientar que se nós não estiver na videira verdadeira, que é na palavra, nós não vamos poder gerar frutos. E um ponto importante que as pessoas elas se apegam a várias coisas, né? A várias situações. Mas o Cristo ressurreto, ele nos ordena, ele nos traz para que nós viemos apegar unicamente a sua palavra. Amém, irmão Alexandre? Amém, glória a Deus. Objetivo da aula. Objetivo da aula, irmãos. Ao final desta aula, o discípulo deverá compreender o princípio da frutificação espiritual, entender que o fruto do Espírito revela o caráter de Jesus Cristo, reconhecer que a vida no Espírito produz transformação visível, e identificar os propósitos espirituais da vida frutífera. Glória a Deus. É o que eu já acabei de falar, irmão Alexandre. Se nós analisar o fruto do Espírito, compreender o princípio de frutificação espiritual, em outras palavras, o próprio Senhor Jesus, ele requer de nós, todo aquele que crê que foi salvo, que passamos a frutificar. É como se fosse algo que nós temos que nós como cristãos buscar essa manifestação para que o nome do Senhor seja glorificado. O segundo ponto aqui, ó, entender que o fruto do Espírito revela o caráter de Cristo. Por que é o caráter de Cristo? Longanimidade, temperança, amor, gozo, domínio próprio, para que o mundo, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, venha ver em nós Cristo. Nós viemos resplandecer Cristo. Não muitas vezes pela veste, muitas vezes dizer que nós somos crente ou somos evangélicos, não. Jesus disse, pela árvore conheceis o fruto. As pessoas vão perceber, principalmente aquelas pessoas próximas, a mudança na nossa vida. Mudança de caráter, mudança, até então nós éramos pessoas carnais, né? Vivíamos nesse mundo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar a regeneração, começa a manifestar o fruto do Espírito. Ó, reconhecer que a vida no Espírito produz transformação visível. Às vezes as pessoas estão na igreja 5, 10, 15, 20 anos, não tem mudança de caráter, não tem transformação de vida. E até existe uma lei na teologia que diz assim, ó, sem regeneração não há justificação. Sem mudança de vida não há salvação. Então não adianta dizer que está na igreja e não tem mudança de vida. Hoje o estudo é sobre isso. Ó, o quarto ponto aqui, ó, identificar os propósitos espirituais da vida frutífera. Muito importante. Eu já convido você, que está na live, né, ficar conosco até o final. Eu creio no nome do Senhor Jesus que a sua vida vai ser uma vida edificada. Que, como eu falei no início para o irmão Alexandre, a maioria das igrejas hoje não ministram sobre isso, não pregam, não ensinam. E a grande maioria dos cristãos que estão dentro de uma igreja não tem um conhecimento da questão dessa, como é que eu posso falar, dessa, entre aspas, dessa ordenança do próprio Cristo que temos que frutificar. Temos que estar na videira para que possamos frutificar. Referência para reflexão devocional, irmão Alexandre. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, que foi da aula passada. Exatamente. Né? Lucas 6:43, a árvore e seus frutos. Isso. E Romanos 6:22, fruto para a santificação. Esse é o propósito. Agora aqui, se os irmãos perceber, na parte introdutória,
Nós usamos um texto referência básico, né, doutrinário, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 18, 19. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. E aqui essas referências, já é uma referência devocional, e aí é referência sobre o mesmo assunto, dentro do mesmo tema, né? Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito. Lucas 6, 43, a árvore e seus frutos. Romanos 6, 22, fruto para a santificação. Esse é um dos propósitos do Espírito Santo, a santificação do cristão. Uma coisa importante, irmão Alexandre, só para o irmão entender, o primeiro passo é a salvação. Depois é a frutificação. É a mudança de vida, é a regeneração, mudança de caráter. O que é os frutos do Espírito? É o caráter de Cristo manifesto na vida de todo aquele que crê. Muito importante. Irmão, por gentileza aqui. Jesus Cristo declarou, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Isso significa que o caráter espiritual de uma pessoa se revela em atitudes, continua, irmão, decisões, palavras, comportamento diário. Amados, isso aqui é concretizando o que nós estamos conversando desde o início. O que é? Atitude, mudança de mentalidade, decisões, trazer as nossas decisões diárias, né, para a palavra, para que o Espírito Santo possa nos orientar de acordo com a sã doutrina. Palavras no sentido de mudança, né, de vocabulário, mudança de comportamento, mudança de atitude, comportamento diário. Por isso que muitas vezes o cristão, ele não dá um bom testemunho, irmão Alexandre. Por quê? Às vezes o camarada está na igreja, não está em Cristo, acha que está no ambiente físico é o suficiente, não se alimenta da palavra, não anda em espírito, não permanece na videira e a mudança não ocorre. E acaba dando mau testemunho. Agora vamos para o primeiro tópico. O irmão tem algo para falar sobre? Não, tá fazendo a reflexão do assunto que a gente já foi falado. Na verdade, a gente precisa viver a palavra. Exatamente. Não basta só tu ler e essa palavra tu não assimilar esses ensinamentos, né? Assim que o professor falou aqui, no texto base ali do início do estudo, que é Jesus que está falando ali esse texto. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É o próprio Jesus falando. Exatamente. Não é um pastor, não é um apóstolo, é o próprio Deus vivo, ressurreto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o professor está comentando aqui que se a pessoa, não adianta tu estar na igreja, tu ter um cargo na igreja, tu tá há anos e anos na igreja, ter uma vida transformada. E tu não viver essa palavra, né, professor? Exatamente. E um ponto importante, irmão, tocou muito importante. O conhecimento é importante. Conhecer a Bíblia capa a capa, decorar versículo, muito importante. Mas o mais importante é viver um versículo do que ter todo o conhecimento. O inimigo da nossa alma, ele conhece de capa a capa. Ele conhece, porém não obedece. Sim. Não adianta tu adquirir o conhecimento e não botar em prática a palavra de Deus. E outro ponto importante, já vamos voltar aqui para a lição, irmão Alexandre. Sim. O que acontece hoje? Em muitas igrejas, assim como no tempo do nosso Senhor tinha, muita gente religiosa. Exatamente. Tem cargo, tem função, tem tempo de igreja, mas eles acham que isso é o suficiente. Isso não é o suficiente. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que ter o discernimento de ser pessoas praticantes da palavra. E a Bíblia também, né, professor? Ela vai no decorrer do estudo aqui, que eu já dei uma lida,
O próprio Jesus vai falar sobre isso daí. Exatamente. Dessa pessoa que está na igreja ali, mesmo estando na igreja ali, mas Jesus sabe que mesmo ele sendo, não é pelas obras que ele já comentou, e Jesus vai chamar a atenção dizendo que não é pelo fato de uma pessoa, tipo, dizer que fez ou faz, ou que fez alguma obra, que, tipo, né, mas aos olhos do Senhor não é só isso. Tu tem que ter uma transformação. Exatamente. O fruto do Espírito, ele vem para transformar, principalmente lá o teu coração. Então, exatamente, é isso aí que Jesus tá atento para isso na vida do crente, né? Primeiro tópico, amado. Que quer buscar receber a palavra. Primeiro tópico, a identidade espiritual revelada pelo fruto. O fruto do Espírito é a evidência visível de que Jesus Cristo está formando seu caráter no interior do crente. Olha só, o fruto do Espírito é a evidência visível de que Jesus Cristo está formando seu caráter no interior do crente. Amados, isso é de extrema importância porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sendo uma pessoa, ele tem vontade própria. Ele não é igual o inimigo da nossa alma que não pede licença. Lá em Apocalipse, o próprio Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Os frutos vão se manifestar à medida que a pessoa permite que o Espírito Santo faça a obra. Exatamente. Caso contrário, não acontece nada. Eu volto a falar. Tempo de igreja, conhecimento da palavra, isso não é mérito de aprovação do nosso Deus. Se a pessoa não nascer de novo, se a pessoa não passar pela regeneração, pela manifestação do Espírito Santo e não permitir que o fruto se manifeste, naquele grande dia o Senhor vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Exatamente. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso. No teu nome, né, profetizamos, fizemos milagres. Amados, é muito importante. A Bíblia diz que Deus zela pela palavra para cumpri-la. E aqui é doutrina, é fundamento, é ensinamento. Vamos voltar, vamos. Olha o que Jesus falou aqui, ó, Mateus 7, 18, 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O que é o fogo? O que é fogo, amado? É uma tipologia aqui. Jesus está falando sobre árvore, fogo. Árvore tem que dar fruto. Em Deus o processo é o mesmo. Somos salvos com um propósito maior: glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo manifesto na nossa vida. Se nós não gerar frutos, corta-se e lança-se no fogo. É o que diz a palavra. Pode continuar, mano. A Bíblia ensina que a verdadeira identidade espiritual é conhecida pelos frutos, não apenas pelas palavras. Acabamos de falar sobre isso. Acabamos de falar isso aí. Não é pelo muito blá blá blá. Não é pela muita eloquência. Não é pelo conhecimento da Bíblia. Não é pelo tempo que eu estou na igreja, irmão Alexandre. É pela transformação, mudança de vida. Exatamente. Não né? pelo cargo. Exatamente. Cargo, acho que já... Porque, na verdade, nós vamos, no decorrer, a gente vai entrar nesse assunto, o inimigo da nossa alma, ele consegue imitar todos os dons ministeriais e espirituais. O inimigo da nossa alma, ele só não consegue imitar o fruto do Espírito. Por quê? Porque o inimigo é de outra natureza. Olha só a importância da manifestação do fruto do Espírito, né? De manifestar o caráter de Cristo. O irmão pode continuar, por gentileza. O fruto revela a natureza interior. Lucas 6,45, uma referência, afirma que da abundância do coração fala a boca. Assim, o que está dentro do coração do homem inevitavelmente se manifesta em sua vida. Isso é fato. Se tu tá numa igreja que o pastor, ministro, tem qualquer cargo, né, qualquer função, a cada 4 frases, uma é sobre dinheiro,
prosperidade, ganância financeira, e esse versículo se cumpre. O que o irmão acha disso? Olha só o que o Senhor falou aqui, ó. Lucas 6. Se você tem uma Bíblia, nos acompanha. Lucas capítulo 6, versículo 45 afirma: da abundância do coração fala a boca. Em outras palavras, o que o coração está cheio, a boca fala. É como Jesus disse: a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos, né? Então, assim, ó, hoje é fácil de identificar falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Por quê? Pelos frutos os conhecereis. Glória a Deus. Irmão, tem alguma coisa para falar? Não, me lembrei também daquela passagem que Jesus fala quando os fariseus lá interrogam ele sobre os quando eles estavam comendo sem lavar as mãos, né? Sim, e Jesus sim. dá uma referência também sobre que não é o que não Exatamente. entra pela boca, né? O que E sim, sai, sai da boca. Que vem a calhar com esse versículo aqui, que Exatamente. está no nosso coração aqui, né? O que Exatamente. Que Jesus quer a transformação. Se Cristo habita no coração, acabei de falar, o resultado será fruto espiritual. Exatamente. Amados, um ponto importante aqui, vamos abrir aqui uma lacuna, aqui uma aspas, né? Olha só, se Cristo habita no coração, o resultado será fruto espiritual. Se nós sairmos, né? Não sei se você vai concordar comigo, irmão Alexandre, se nós sairmos por essa vizinhança, todas as pessoas vão falar que tem Cristo. Eu tenho Deus. Só o ateu vai falar que não tem Deus, né? Aí é o direito dele, a opinião. Sim. Mas a grande maioria das pessoas vão falar que tem Cristo. Exato. Tem Deus no coração. Mas aí eu pergunto para você essa noite, será que realmente Cristo habita no coração dessas pessoas? Por quê? Por que eu coloco essa interrogação? Porque Cristo é o verbo é a palavra. Amados, fora da palavra, nós nos tornamos pessoas religiosas. A grande maioria das pessoas, quando aceita Jesus, não larga o Egito, não larga as questões religiosas, né? A maioria das pessoas, irmão Alexandre, chega ao ponto de criar um Deus imaginário. Não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu ajudo o próximo, né? Eu estou bem com Deus. Quando passo por uma situação difícil, eu oro, eu jejuo. Amados, nós temos que conhecer o Deus, Jesus, através da sua palavra. A revelação, inspiração da palavra. Jesus é o verbo é a palavra. O Deus da Bíblia, ele não tem compromisso com placa de igreja. Ah, mas eu sou da Assembleia. Ah, mas eu sou da Batista. Ah, mas eu sou da Quadrangular. Eu sou da Universal. Eu sou do catolicismo. Eu sou do espiritismo. Nós podemos ser do que nós queremos ser. Mas só existe um caminho que nos leva a Deus. É a palavra. Exatamente. Glória a Deus. E fora da palavra, como eu já acabei de falar, nós criamos um Deus estranho. Não sei se o irmão está entendendo. Sim, com certeza. Um Deus imaginário. Bem explicado, professor. Tá bem. Porque diz assim, olha só o que o irmão leu. Se Cristo, se é condicional. Se Cristo habita no coração, o resultado será fruto espiritual. Aqui está o porquê que a maioria das pessoas não dão fruto. Não estão na palavra. Exatamente. Estão numa religião. Ah, eu nunca vou sair da Assembleia. Ah, eu nunca vou deixar de ser católico. Sim. Amém, amado. Amém. Continua. Sim. Mas cada coisa no seu devido lugar. Contra essa palavra não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Ou tu, entendeu? Ou tu aceita, assimila esse ensinamento. Não tem o que fazer. Ou vai continuar na mesma... Porque se nós for analisar os evangelhos, o Senhor nos deixou os evangelhos há mais ou menos 2000 anos atrás. Sim. Os 4 evangelhos. Sim. Né? Sim. Não existia igreja. Não existia, né? Religiões existiam sempre, né? Desde a criação do mundo. Mas assim, ó, os ensinamentos de Cristo, nós que falamos que temos Cristo, temos que nos submeter
aquilo que Cristo nos deixou através dos evangelhos, através das epístolas, Sim, temos que viver. através das cartas paulinas, né? Exatamente. Conhecer Apocalipse, escatologia bíblica. Porque quando nós desprezamos o que está escrito, nós estamos desprezando o Deus vivo. Tem aquela passagem que Paulo fala, se é que vocês estão em Cristo, né? Exatamente. Se é que vocês têm Romanos capítulo 8. Exatamente. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Exatamente. Não é o que eu falo, não é o que o irmão está falando. Sim. Romanos capítulo 8, versículo 8, se eu não me engano. Eu não me engano. Aquele que não tem o Espírito, esse tal não é dele. Esse tal, né? Se tu não é de Deus, tu é de quem? A gente tem que começar pessoa que E não é uma questão de religião, irmão. não é Alexandre. religião, exatamente, não é ensinamento. Mas tu tem a tua... Não, ninguém está falando de religião, nós estamos aqui explanando o que está escrito. Está escrito na Bíblia. O irmão pode continuar, por gentileza? O fruto confirma a transformação espiritual. O novo nascimento gera uma nova natureza. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4, que é uma referência, declara que o crente se torna participante da natureza divina. Olha aqui isso aqui, né, professor? Participante Exatamente. da natureza divina. É o caráter de Cristo se manifestando em nós através do Espírito Santo. Professor, uma pergunta. Já que a gente entrou nessa frase aqui, nesse assunto. No caso, o homem natural, Certo. o homem carnal, ele não tem essa natureza divina. Nunca vai ter sem um Espírito Santo. Ele precisa aceitar Jesus. Depois que entrou o pecado no mundo, Nascemos no pecado. nós nascemos pecado. Nascemos sem essa natureza. Então quer dizer que frutos do Espírito é uma natureza divina. É o caráter de Cristo em nós. Não tem, o homem por si Não consegue alcançar. Olha aí, irmão da live, ó. Uma grande palavra. Jesus disse para Nicodemos, ensinamento. João 3, aquele que não nascer de novo não herda o reino de Deus. O que é o novo nascimento? É a recriação do espírito humano. Não, te faço uma pergunta, professor, porque aqui fala em natureza divina. Exatamente. Porque existe a natureza humana, carnal e natural. E a natureza de Deus. Porque a gente está falando dos frutos do Espírito Santo. Exato. Então, quer dizer que por si só o homem não possui, não tem condições de gerar esse fruto. Exatamente. Só com a presença do Espírito Santo, o homem, exatamente, ele exatamente. é transformado. Por isso da importância de pregar e ensinar o plano da salvação. E por isso que Jesus fala que ele é a videira. Exatamente. João capítulo 15. Ele é a videira verdadeira. Exatamente. Vós as varas. Sem mim, nada podeis fazer. Isso é uma coisa que, isso aí é ensinamento, é Bíblia, é a palavra. Exatamente. E não tem outro caminho, né? Não tem atalho. Não tem atalho, tem que seguir. Ah, mas eu vou dar um jeito. Ah, mas eu penso assim, eu penso A, eu penso B. Não. É o que a palavra de Deus ensina e orienta. Tem que viver essa palavra para ter a transformação. Exatamente. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, não tem esse conhecimento. Então, não tem esse conhecimento e, tipo assim, que nem tu comentou que se a gente saísse exatamente. Pela redondeza aqui, perguntar em casa em casa, e as pessoas vão falar, não, eu acredito em Deus. E a gente tem o costume de falar, exatamente. De falar, eu sou bom. Eu também sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu faço uma obra, eu ajudo. Mas, tipo, isso aí não é fruto do Espírito. Não, tão bem longe. O homem se achar bom não é fruto. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nascemos afastados de Deus pelo pecado original. O pecado Romanos 3:23. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos se fizeram pecadores. Então, o homem já nasce com a natureza do pecado. Deus é santo. Então, por mais que o homem procure fazer obras, tem que ser feita, ele não consegue agradar a Deus. O único meio do homem ser justificado a Deus Pai é através do sacrifício. Por isso Jesus fala que não é pelas obras. Não, é pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça. Exatamente. Então, e isso não é religião. Não é religião. Não tem nada a ver com placa de igreja, com questão religiosa.
É o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia orienta. E a manifestação do Espírito Santo, do fruto, é uma operação do Espírito Santo no coração de todo aquele que crê. Sim. Tem que passar pelo novo nascimento, pela regeneração, para que o Espírito Santo possa fazer a obra de transformação. Aquele que se coloca Exatamente, à disposição exatamente. de querer Exatamente. receber. Tempo de igreja não quer dizer Não nada quer dizer. disso. Posição eclesiástica tem que permitir o Espírito de Deus fazer a obra. Caso contrário, não acontece nada. Tem que estar aprovado para. Exatamente. Pode continuar, amado. Segundo tópico, a fonte da vida frutífera. Jesus Cristo explicou esse princípio através da ilustração da videira e dos ramos. João 15, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo só produz fruto quando permanece ligado à videira, que foi agora que eu tinha comentado aqui da videira. Jesus falando, eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo só produz fruto quando permanece ligado à videira, que é Jesus Cristo. É condicional. Condicional. O ramo só produz fruto quando permanece Ligado à videira. Se não tiver na videira verdadeira, que é na palavra, o fruto não se manifesta. Aqui Jesus Cristo ele está nos ensinando, ele falando, ele se colocou como uma videira, uma árvore. Exatamente. Que dá frutos, uma árvore. Daí a gente vai pensar numa árvore. E ele é a árvore. E nós, o ser humano, é o ramo da árvore. Isso. No caso, os galhos ali. Exatamente. Nós temos que estar no tronco, nós temos que estar na videira verdadeira. Na videira. E a gente é o ramo porque a gente está ligado à árvore, que Exatamente. é Jesus Cristo. Exatamente. E tem que permanecer. Permanecer para que possa dar fruto. Que possa dar fruto. Tipo, não é só ir lá e voltar. É uma simbologia que Exatamente. a gente precisa estar permanentemente nele. Em comunhão com ele. Exatamente. Seria a palavra. Ligado nele. É que nem a igreja, do exemplo da igreja, Exatamente. que ele é a cabeça do corpo e a gente é o corpo de Exatamente. Cristo. Exatamente. É como a gente é a noiva de Cristo. Exatamente. E ele é o noivo. Exatamente. Essa... Aqui é uma analogia, uma comparação que ele está nos ensinando para algo espiritual, para que nós possamos entender. Uma árvore, né, tem a raiz, o tronco, os galhos, as folhas e os frutos. Ele é a árvore. Sim. Nós temos que estar nele. Está em Cristo, está na palavra. O irmão já me viu falar isso mais de 1000 vezes. O que está na palavra? Princípios, preceitos, estatutos, leis, mandamento, ordenança, sã doutrina. A grande maioria dos cristãos não entende nada disso. E muitos desprezam a palavra. Porque são pessoas religiosas. Sim. Eu acho que não sei se o irmão está entendendo. Não, estou entendendo. Aí o irmão vai dizer assim para mim, mas o fulano, o beclano não tem mudança de vida. Porque não permanece na videira. Sim. Porque o problema não está na videira. Jesus está ensinando que tem que permanecer. Exatamente, é condicional. Tem que permanecer como entendeu? Exemplo a videira. E tem aquele crente ioiô, é um dia na igreja, um dia no mundo. Um dia na igreja, um dia no mundo. Né? Vai e volta, não aceita a palavra, não aceita a correção, não aceita ser corrigido. Na palavra, como é que o Espírito de Deus vai frutificar nessa vida? Não tem como. Não depende do Espírito Santo, na verdade. Não, é que a pessoa... Tu já leu aquela passagem do semeador? Sim. Jesus ensina? Sim, que ele vem pelo 4 caminho. coração. O problema não está na semente, a semente é a palavra. Sim. Tá no coração que a semente é plantada. Exatamente. Cada coração responde diferente. Sim. O problema não está em Cristo, não está na videira. Está no ramo. Exatamente. Por isso que às vezes a gente se decepciona tanto, né? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Mas por que tanto escândalo? Por que tanta barbaridade, né, no seio da igreja? Porque a grande maioria das pessoas perderam o temor de Deus e perderam a noção de estar em Cristo. Eu não sei se o irmão concorda com isso. Não, eu concordo exatamente. Eu sou novo convertido na fé, eu escuto... Dá até um... A gente... Não,
tu tem que estar consciente que tu tem que, se tu quer receber, ser Exatamente. um verdadeiro cristão, tu tem que ter uma vida E transformada. aqui é condicional, ó. Permanece ligado à videira. Sim. Mas eu vou permanecer na Assembleia de Deus. Não, Jesus não falou isso. Eu vou permanecer na católica, no catolicismo. Jesus não falou isso. Não, que nem um exemplo que Jesus dá, que ele é a videira e nós somos os ramos, que tu tem que, mesmo tu vai no culto, saiu do culto, tu tem que continuar Exatamente. Tu tem que ainda continuar ligado a ele, não é só lá na igreja, né? Exatamente. É uma coisa que é uma condição que ele te dá. Contínua. É contínua, é dia a dia. É dia a dia. Não é só ali na igreja. Essa é a vida cristã. No YouTube, no Facebook lá, postando a tua obra. Não, é uma coisa diária, uma busca diária, né, professor? Permanecer. Permanecer. E aqui continuando, permanecer em Jesus Cristo. É isso, né, professor? Isso. O segredo da frutificação espiritual é permanecer em comunhão Acabaste de falar, ó. com Jesus Cristo. Essa permanência envolve vida de oração, que também nos outros estudos o professor sempre comenta que a vida de oração é fundamental. Obediência à palavra também, o professor está sempre tocando nessa tecla da obediência à palavra. É Bíblia. Dependência do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo é conforme tu vai aprendendo, né, professor? Exatamente. Tu vai conhecendo cada vez uma palavra. E o Espírito Santo vai te dando discernimento e direção. Vai te dando direção e discernimento, e tu começa a entender que tu necessita desse Espírito para poder se separar desse mundo, desse sistema. Agora eu te pergunto uma coisa, tá? Ó, vida de oração, obediência à palavra e dependência do Espírito Santo. Isso aqui, ó, é algo simples, porém, se tu não colocar em prática, não se manifesta o fruto. Não se manifesta. Mas irmão, a igreja lá não sei o quê. Não, se tu não tiver uma vida de oração, não procurar obedecer à palavra e não depender do Espírito Santo, tu não vai estar na videira e o que vai acontecer contigo? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não, o irmão também vai ficar olhando outras pessoas, outros irmãos que ele acha que o irmão tem uma palavra boa, o irmão, olha, o irmão é uma benção. E por que eu não... Exatamente. Por que eu não sou assim? É isso aqui que está faltando na tua vida, né? O irmão Alexandre, a gente não vai citar nomes também, não está aqui pra gente, né? Esse não é o propósito. Mas assim, ó, lembra quando eu falava assim, ó, quando a gente congregava junto lá, eu dizia assim, ó, a igreja tem que orar, a igreja tem que obedecer a palavra, nós temos que aprender a conhecer o Espírito Santo. Para quê? Para que o fruto se manifeste. Exatamente. Agora o culto começa às 20 horas. Né? Digamos aqui, os irmãos chegam 20h15 às 20h20, já chegam atrasados, nem dobram o joelho para orar. Não tem vida de oração, mal conhece a palavra de Deus, não tem vida devocional, não conhece a pessoa e a obra do Espírito Santo. Como que vai frutificar? É difícil, quase. Não é possível. Não é possível, não tem como. Entendeu? E outra coisa, Deus, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele te respeita. Ele não vai te colocar um 38 no peito. Sim, não. Entendeu? Vai. Ó, hoje é que nós estamos aqui, ó. Isso aqui, ó, a grande maioria isso aqui é para crente, tá? Não é para ímpio. Sim. Isso aqui são para pessoas já salvas. Tá? É pessoas que já reconheceram Jesus, estão no processo de transformação, de libertação. Porém, grande maioria não tem um conhecimento disso que nós estamos falando. Não é para pessoa ímpia isso aqui. Para o ímpio, ele vai ouvir essa palavra aqui, ele pode começar a abrir o entendimento dele. Agora, a pessoa que está... O cristão... O que se converteu, ele precisa... Diariamente, ele sabe que ele precisa disso aqui diariamente, porque é isso aqui que faz a diferença, que vai mudar. E ele sabe, a pessoa tem a consciência, o novo convertido, o cristão, mais antigo também, porque ele sabe que se ele não se dedicar à vida dele na palavra, nas ordenanças de Jesus, que é preciso ter uma vida espiritual, aí ele vai acabar também se desviando do caminho. E o que nós vimos nos nossos dias, né?
Já vamos voltar aqui para a lição. Tempos de apostasia. O que é apostasia? Abandono da verdadeira fé em Cristo. É os dias que nós estamos vivendo. E isso tem que se cumprir, né? É um dos sinais da volta de Cristo. E outra coisa, a grande maioria dos cristãos não tem um momento devocional com Deus. Não tem. Tu falou algo no início do estudo. Tu falou algo certíssimo. A grande maioria só depende de culto. Sabe o que é o cristão que só depende de culto? Um exemplo assim, ó. Tem um culto final de semana, um meio da semana, escola bíblica dominical, um culto de doutrina. Nem aparece. Sim. Sabe? E se torna algo assim... Como é que eu posso te falar? Já um hábito, um costume. Ah, eu vou à igreja. Sim. E um outro ponto importante. E se na igreja não tiver uma boa alimentação da palavra, esse cristão perece. Porque ele não vai desenvolver, não vai. Se não tem uma pessoa, pela misericórdia, o que nós estamos fazendo aqui, mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, ele não tem um entendimento. Sim. Ele não é chamado a atenção, a mente dele não abre para a necessidade da vida de oração, obediência à palavra e dependência do Espírito. Na cabeça dele ele pode até tá achar... bem, tá bom. Sim. Ei, tá bom. Eu sou da Assembleia há 15 anos. Eu não tô indo no culto. Culto. Entendeu? Tem um congresso, Sim. Tem um culto do jovem, eu vou, tem um pregador diferente, ele Sim. só fica dependendo disso. Sim. Eu acho que o irmão entendeu. Entendi. Ó, quando o discípulo permanece em Cristo Jesus, o fruto surge naturalmente. A vida cristã é uma vida de transformação, de regeneração. E o Espírito Santo vai se manifestando o fruto. Ao natural. À medida que a pessoa permanece em Cristo. Que é a videira verdadeira. Vida de oração, obediência. E a palavra e dependência do Espírito Santo. Exatamente. Agora 2.2, amado. A ação do Espírito Santo no crente. O que nós estamos falando agora. O Espírito Santo é quem produz fruto no interior do discípulo, no interior, coração. Exato, no espírito. Não é algo produzido apenas por esforço humano. Acabou, aquela dúvida tua. Não é pela tua força. Eu vou procurar agradar a Deus. Tu não vai conseguir ser um Espírito Santo. Tens que fazer boa obra, ajudar o próximo, tal. Mas assim, se não é o Espírito Santo, tu nem consegue. Não tem como. Não, que a gente escuta falar muito, eu sou bom, né? A gente mesmo se intitula, não, Sim. Sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu vou ali, ajudo o próximo ali, dou uma esmola, dou alguma coisa ali para uma pessoa que me pede, mas Jesus já ensina que não é pelas tuas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Pela graça. Pelo sacrifício. Eu volto a bater na mesma tecla. Olha só a importância de pregar o plano da salvação. Por que eu bato nessa tecla? Que a grande maioria das pessoas, elas pensam assim, irmão Alexandre, eu também sou filho de Deus. Por que Deus não vai me abençoar? Eles não têm um conhecimento na palavra que existe uma grande diferença. Isso eu já ministrei alguns estudos atrás e tem alguns vídeos meus na internet. Tu nasce como criatura de Deus. Tu não nasce como filho de Deus. Sim. Tu só passa a ser filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor. A grande maioria não tem noção nada disso. Sim. Mas quem és tu para estar falando isso? Não, eu só estou explanando o que está escrito. Exatamente. Jesus ensina. Sim. Nós somos só um canal. Porque se tu for na palavra e analisar o que eu estou falando, nós estamos conversando à luz das Escrituras, é o que a palavra de Deus ensina. Tem também, que nem a pessoa, que nem fala, muita gente tu escuta falar assim, Deus é amor, né? Mas então, também é justiça. Mas é justiça. Por as pessoas acharem que Deus é amor, é que ele permite tudo. Exatamente. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, não é de qualquer jeito. Exatamente. A ação do Espírito Santo no crente. O Espírito Santo é quem produz o fruto no interior do discípulo.
Não é algo produzido apenas por esforço humano. Gálatas 5:22 descreve esse fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades representam o caráter de Jesus Cristo manifestado na vida do crente. Exatamente. Aqui foi o último estudo, né, que nós abordamos o fruto do Espírito. Sim. Esses 9 frutos aqui, ó, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, aqui são características do caráter de Cristo. Essas qualidades representam o caráter de Cristo, manifestado na vida do crente. Mas para esses frutos aqui, ó, se manifestar, tem que acontecer, permanecer ligado à videira. Amém. É condicional. Terceiro tópico. Terceiro tópico, o conflito entre a carne e o espírito. A Bíblia mostra que existe uma batalha interior na vida do ser humano. Quando o crente não se submete ao Espírito Santo, ele cede à natureza pecaminosa. É o que nós abordamos? Ó, olha só. O conflito entre a carne é o natural, tá? Carne versus espírito. Nascemos como pessoas naturais. Nascemos carne. Para que nós viemos andar em espírito, temos que passar pelo processo da cruz do Calvário. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Reconhecer Jesus. Para que o Espírito Santo comece a fazer uma obra de transformação. Ó, a Bíblia mostra que existe uma batalha interior. Por que existe uma batalha? A tua natureza do pecado ainda está em ti, mesmo tu sendo uma pessoa salva. Aonde que a gente falou no último estudo. Aquele que alimenta mais vence na vida do ser humano. Quando o crente não se submete ao Espírito, ele cede à natureza do pecado. É uma batalha contínua. Uma batalha. Quanto mais tu alimentar o teu espírito, mais tu vai subjugar a tua carne. O desejo da carne. Quais são os frutos da carne? Aquilo que está lá em Gálatas também. Sim. Né? Idolatria, feitiçaria, blá, 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 prostituição, lascívia, tal. Ó, agora 3.1, as obras da carne, Gálatas 5, Paulo contrasta. Obras da carne versus obras do Espírito. As obras da carne são resultado de uma natureza dominada pelo pecado. Nascemos com essa natureza. Por isso que nós precisamos da regeneração, da mudança, operada pelo poder e ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós vamos morrer com essa natureza do pecado. E se nós morrer com essa natureza do pecado, o nosso destino é o inferno. E só o Espírito Santo que pode fazer a obra de transformação, de regeneração e manifestar o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Já o fruto do Espírito aparece quando o crente permite que o Espírito Santo dirija a sua vida, o que eu falei no início. Ó. Tem que ter uma permissão. Sim. Aonde que a gente falou, a pessoa está há 5, 10, 15, 20 anos na igreja, tem um conhecimento, tem uma posição, mas não tem mudança de vida, porque ela não permite o Espírito Santo dominar a vida dela. Não, e aqui é uma coisa que a gente refletindo, o estudo até agora aqui, que tipo, só através do Espírito Santo, para a gente vencer essa nossa natureza que a gente tem, que a gente herdou. Exatamente. E é só através do Espírito Santo para a gente poder vencer essa batalha. Exatamente. Pela nossa força nós não conseguimos. E o plano... É o que a gente falou no último estudo. Se tu tem um vício, qualquer dependência, tal, só vai vencer pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E pela tua alimentação. Oração, como é que está aqui? Oração, vida... Obediência à palavra e dependência do Espírito. Exatamente. Senão tu não consegue. E a vida cristã é uma caminhada com Deus. Tu aceitou Jesus. Um exemplo, tu aceitou com 20. Vai morrer com 70, um exemplo. De 20 aos 70, esses 50 anos, a cada dia tu tem que permanecer na videira para que o Espírito Santo vai te transformando. Sim. É uma mudança contínua. Por isso que eu dou um exemplo assim, ó. A igreja é um hospital. Por que é um hospital? Não existe ninguém ali perfeito. Mas à medida que tu der lugar para a palavra e tu ter uma vida de obediência e oração, o Espírito Santo ele vai te transformando, te libertando, te purificando, te restaurando. O segredo da vida espiritual.
Continuando, né? Isso. Segredo da vida espiritual. A vitória, A vitória espiritual está em andar no Espírito. É. entendeu? Não tem outro caminho. Aonde que eu falei no último estudo, que tem a ver, que se encaixa com esse, o domínio próprio. É um dos frutos do Espírito. Sim. Quando tu adota o Espírito de Deus, te dá o domínio próprio, tu tem uma vida de disciplina. E através da disciplina, Deus, através do Espírito, tu vai ter uma vida mais regrada, mais equilibrada. Sim. E tu vais começar a ter um entendimento espiritual do que realmente é importante na tua vida. E tu vais começar a se afastar das coisas do mundo. Sim, tu começa E dar prioridade para as coisas de Deus. pegar gosto. Isso é uma obra espiritual. Que o Espírito Santo te impulsiona. Ele vai te agindo assim na tua vida. Exatamente. Mas à medida que tu adota aqueles alicerces ali. Oração, palavra, dependência do Espírito, consagração, jejum. Esse é o processo. Esse é o processo. Exatamente. Pode continuar, Mário. Gálatas 5:25, a referência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Exatamente. Se vivemos no Espírito É depender de Deus. depender de Deus. Da palavra. O Espírito é Deus. Exatamente. É a terceira pessoa. Exatamente. É a terceira pessoa da Trindade. Quando tu fala assim, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E a Bíblia diz assim, ó, nós somos templo, morada do Deus vivo. O Espírito Santo habita aqui, ó. Não habita aqui. Então, nós somos casa e morada do Deus vivo. Mas para que Deus, através do Espírito, venha fazer uma limpeza na nossa casa, no nosso coração, temos que permitir a ação dele. Se vivemos no Espírito é a mesma coisa que falar se vivemos na palavra. Exatamente. A palavra De é Deus. acordo com a palavra de Deus. Exatamente. Porque o próprio Espírito Santo vai te revelar, vai te trazer para Cristo. Oh, glória. O próprio Senhor Jesus disse assim, ó, eu tenho que ir para o outro Consolador vir. É a mesma pessoa, entre aspas. Sim. É como se é o mesmo representante de Cristo. Sim, exatamente. Hoje na Terra, por isso que eu falo assim, quando a igreja for arrebatada, não vai ter mais o Espírito Santo na Terra. O que sustenta a igreja de Cristo na Terra é o Espírito Santo. Aonde o anticristo vai dominar tudo. Sim. O que resiste ainda, o que resiste o anticristo é o Espírito Santo. Então quer dizer, quando o Espírito Santo não estiver lá na Terra, aí vai se cumprir o que está na Bíblia. Exato, aí o pau pega. O fim dos tempos. Não vai ter mais ninguém para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas e os convertidos que vão ser arrebatados? Vão ser arrebatados? Aí já é escatologia. É escatologia. Depois te pergunto uma outra. Tem uma outra dúvida. Isso envolve ouvir a voz de Deus, que é a palavra. Ouvir a voz de Deus, a palavra. Obedecer a direção do Espírito. De acordo com a palavra. E depender da graça de Deus diariamente. Exatamente. Que é o alimento diário. Exatamente. O que é graça? Favor imerecido. Tu entender e compreender que tudo na tua vida depende de Deus. Exatamente. Ele é o fim e o início de tudo. Por isso que é o nosso Senhor, né? Exatamente. O Senhor da nossa vida. Tudo na tua vida depende dele. E é aonde que eu falo para ti. Tu vai chegar a um nível espiritual que tu vai entender que o teu respirar depende dele. E tudo é para ele. Esse é o tudo caminho, né, professor? Não, e isso aí é aonde vem o culto e a adoração. Aonde tu começa a conhecer o Deus verdadeiro. Tudo que tu vai olhar para a natureza, uma criança brincando, tu vai ver Deus. Tu vai ver Deus. Uma flor, sabe aquela flor se abrindo? Sim, a perfeição, sim. Um arco-íris no céu. Tu vai dizer assim, oh Jesus maravilhoso. É bem assim, glória a Deus. Entendeu? Até então tu era cego para isso, passava batido. Mas é uma obra espiritual. Sabe que ele está presente em tudo. Em toda a criação. Exatamente. Em tudo que ele criou. Exatamente. Glória a Deus. Quando o Espírito governa, já leu essa parte? Não. Quando o Espírito governa o coração, o discípulo se torna um terreno fértil para a frutificação espiritual. É o que o gente conversou. É a questão do semeador. Ó, quando o Espírito governa o coração, domina o Espírito, manda na tua vida, o discípulo se torna um terreno fértil para a frutificação. Caso contrário, não acontece nada. Sim. Quarto tópico.
O fruto como evidência do verdadeiro discipulado. Jesus Cristo ensinou que o verdadeiro discípulo é reconhecido pelo fruto que produz. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Não são os títulos, dons ou manifestações que comprovam a espiritualidade de alguém, mas o caráter formado por Deus. Entendesse, não? Não são os títulos, dons ou manifestações que comprovam a espiritualidade de alguém, mas o caráter formado por Deus. Transformação de vida, mudança de comportamento, de mentalidade. Mas esses dons e manifestações aqui... Aqui é o que eu já falei para ti no início. O Espírito Santo, ele adota a igreja de dons espirituais e ministeriais. E o fruto do Espírito. Aqui, quando tu olha uma pessoa falando em línguas, operando milagres, ressuscitando morto, orando e Deus curando, isso não significa espiritualidade. É mesmo, senhor? Sim, tu acabou de ler. Mas Porque para Deus o mais importante é a formação do caráter, a transformação de vida. Será que realmente aquela pessoa é transformada? Mas como é que a gente pode atribuir, ter esses dons e não... Exatamente. Como é que a gente consegue? Porque na verdade é assim, Jesus disse assim, ó, pelos frutos os conhecereis. Nós vamos ler um versículo agora, o próximo, tu já vai entender, ó. Pode ir pro próximo aí, ó, 4.1. O fruto revela o verdadeiro caráter. Ó, o fruto revela o verdadeiro caráter. Tá? Vai. Algumas pessoas podem demonstrar sinais ou manifestações espirituais, mas não possuem comunhão real com Deus. Jesus alertou em Mateus 7, capítulo 7, versículo 22 ao 23, que muitos dirão: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. Mas ele responderá: nunca vos conheci. Isso mostra que o fruto é a prova da verdadeira relação com Jesus Cristo. Mas eu vou fazer a pergunta que nem Nicodemos fez a Jesus. Como pode isso? Mas aqui, ó, vai lá em Mateus capítulo 7, versículo 22. Ó, Senhor, não profetizamos em teu nome, para tu profetizar no nome do Senhor, tu conhece a palavra? Sim. Tu não é uma pessoa ímpia. Tu é né? conhecedor da palavra. Um dia tu teve uma intimidade, uma comunhão com Deus, mas acabasse perdendo. Lê essa passagem aí. É no 7:22, né? É. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. Viu? Sim, pastor, mas a pessoa que... Mas expulsar o demônio não é qualquer um. Não, sim. Mas assim, ó, é como eu já falei. Às vezes a pessoa que está no adultério, o próprio diabo usa para enganar a igreja. E tu tem que ter o discernimento de espírito. Eu acabei de falar. Os dons espirituais e ministeriais, o diabo faz milagre. O diabo fala em língua. O diabo, entre aspas, faz maravilhas para enganar. Sim. Mas tu vais ver se realmente a pessoa é de Deus pelo fruto. Sim, eu entendi essa parte. Mas uma pessoa pode fazer milagre? Pode. Não ela. Através, tanto o Espírito de Deus faz, mas principalmente o inimigo faz para enganar. Pode o inimigo usar uma pessoa para realizar um milagre? Ó, vou te dar um exemplo. Agora tá gravando ali, mas não tá ao vivo mais. Olha só. Se tu for na Madre Paulina, quantos santos tem na Igreja Católica? Eles vão dizer que a Maria cura, o santo A cura, o B cura, o D cura. A minha filha, um exemplo, né? Minha filha estava doente, eu fiz uma promessa para o Santo Expedito e ele curou. E ele? Sim. E ele? E agora? Aonde que está isso na Bíblia? Quem foi que curou? Curou o diabo? Na Bíblia Jesus ensina só através dele. Né? Exatamente. Na verdade, o diabo usa essas manifestações, na maioria das vezes, para enganar as pessoas. Para enganar. Para fazer as pessoas acreditar. Lá em Santa Catarina tem um santuário que é da Madre Paulina. Você já ouviu isso falar? Não ouvi falar. E, assim, ó, é uma gruta, onde que a santa, é uma santa que tem, uma santa lá de gesso. Sim, tem é força de promessa de gente que vai e volta lá e recebeu. Não, tem muito entendeu? Então, assim, ó, tens que ter o discernimento. Aí como é que tu vai ter o discernimento? Pela palavra.
se realmente foi Deus ou não foi. E quando tu não tem o conhecimento da palavra, o diabo vai te enganar. Sim, entendi, professor. Ah, mas a pessoa fala em línguas, a pessoa ora e cura. Claro, tem os dons espirituais que o Espírito Santo faz a obra. Amém? Faz também. Mas tu tem que ter o discernimento assim, ó. Pra tu saber se é uma pessoa, uma mulher, um homem realmente é de Deus, pelos frutos. Pelos frutos. Ah, mas ele fala em língua, ele profetiza, ele dança, ele vira carambota, ele sobe a igreja, ele sobe a parede da igreja. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ah, ele prega que é uma bênção. Cuidado. Sim, sim, entendi. Conhece o camarada pelo Tem fruto. uma diferença. Jesus disse assim, ó, como é que tu vai perceber um falso profeta? Pelos frutos. Pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Jesus já deu o caminho ali, Exatamente. já deu a dica, né? Exatamente. Aí chega em casa, bate Sim. na mulher, tem uma amante, mas tá pregando a palavra. Sim, sim. E Deus, o diabo usa, engana. Vale na igreja é uma benção. Ah, mas fogo puro. Chega em casa, o pau pega. Eu vou pro motel, da rua, sim, entendeu? Sim, entendi. Então Jesus disse, É um falso testemunho, né? Bah? É um falso testemunho, Bah? né? Então tu não vai se empolgar com essas manifestações. É o que Jesus está falando. Tu tem que ver o fruto da pessoa. É aquilo que eu até comentei, não é só no culto. Não! Tu sai do culto Não! e não. continua. É o dia. É a vivência. É a vivência. É o ciclo social. É a dedicação ali. É a vida de mudança. Sim, sim. Caso contrário, tu vai ver que o camarada não É lobo. É lobo. É lobo que eu sempre falo. É, exatamente. Continuando? Sim. Paramos aonde? Ó, comunhão com Deus. Jesus alertou tal. Agora 4.2. O fruto não pode ser imitado. Não, é a Bíblia, não tem o que fazer. Sim, O sim. que eu passo é porque eu tenho um pouco de conhecimento da palavra. Sim, sim. Não é porque. Não, É a palavra, É a o que a palavra. palavra diz. Agora, se bater, bateu, senão continua. Pode ir, ó. Milagres podem ser imitados, nós estávamos comentando, mas o caráter transformado pelo Espírito Santo não pode ser falsificado. Exato. O amor verdadeiro. E tem gente que bota na balança, acha que fazer uma obra é bem mais. Não. É que eu digo. Tá salvo. Não. Se não Eu tiver, sou de Deus. não tiver mudança, não tiver Se na não tiver o fruto, não tiver o caráter de Deus, Não vai. Não, tá pego. Naquele dia o Senhor vai dizer: Não te conheço. Partai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Imagina chegar naquele dia e ouvir isso aí de Jesus. Bah, Que sofrimento, e que vai ter tristeza. gente que vai ter, tá? É. Se ele falou é porque vai ter gente. Glória a Tá? Deus, pá, Ó. glória a Deus, sério. O amor verdadeiro, a santidade, a mansidão e a justiça revelam a presença de Deus na vida do discípulo. Exatamente. Vida transformada. Aonde tem aquela passagem, não sei se tu lê esse foi Pedro e João, Pedro e Tiago, que eles queriam que descesse fogo do céu para consumir. O Senhor desce fogo do céu e consome todos aqui. Aí o Senhor disse para eles: vós não sabem que espírito vós sois? Sim, Entendeu? Bom, cadê a mudança? Cadê o fruto? sim, eles estavam querendo que Jesus Entendeu? fizesse alguma coisa Ele já tá pra destruindo tudo ali. não, sem passar. Não, esses aí não Não vale nada. vale nessa que Mata Jesus, tudo aí. sendo que Jesus veio até para curar os doentes. Apaziguar Não, e para para curar os curar doentes, e dar saúde e salvação. veio pros pecadores, né? E eles queriam destruir o ser Eles humano. queriam destruir, não entendo. Aí Jesus disse assim: tá, você não sabe que espírito vós sois? Sim, repreendeu eles Não! porque eles estavam pedindo uma coisa que não é de Deus, Não, sai fora. não é assim, né? Não. é assim. Quinto, O quinto e último. os propósitos da vida frutífera. A frutificação espiritual possui objetivos claros dentro do plano de Deus. 5. Manifestar o caráter de Jesus Cristo. O fruto do Espírito revela ao mundo quem é Jesus Cristo. Exatamente. Quando o discípulo manifesta amor, misericórdia, É bondade isso que eu tô e falando. humildade, Exatamente. as pessoas passam a enxergar Jesus Cristo em sua vida. Exatamente. Principalmente é assim, ó. Aquelas pessoas que te conhecem próximo, o que tu era antes, o que tu é hoje. Chega o irmão ali atribulado, chega o irmão cheio de problema, Exatamente. lesado e enfermo, e para ele nada mais tem jeito. Chega o irmão ali, irmão,
te agarra em Deus, Exatamente. aceita Jesus, vai ver a transformação. Exato. E vai, e acontece. E acontece. E acontece. Se o irmão Se colocar em prática esses ingredientes que nós estamos falando, Deus trabalha. com certeza. Com certeza. No último fôlego da vida, se a pessoa der lugar para Cristo, Jesus, através do Espírito Santo, levanta a pessoa. Então Jesus é bom, né? Bom. Nós não valemos nada, mas Jesus. Ele é bom, Imagina se ele não morre na cruz do Calvário por nós. Onde que nós estávamos? Gente, Mas não ia estar aqui. Não ia estar aqui, exatamente. Não. Quem faz não está Já aqui? é o nosso Espírito dono Santo. Gomorra aqui. Bom, misericórdia. Exatamente. Ó, confirmar o discipulado. Jesus declarou: nisto é glorificado meu Pai, Que desde muito fruto. que dê muito fruto. Porque é glorificado o Pai através Claro. Porque através dos as frutos. pessoas. do Olha só, olha ensinamento só. de Deus, né? Olha só. Como é que uma pessoa vai ver Cristo em ti? Pela mudança de vida. Exatamente. Pela transformação. E vai glorificar Deus. Sim. Bah, o Alexandre, depois que está na igreja, mudou, né? Olha só, cara, como é que ele mudou. Tá diferente o comportamento dele. Sim. É a manifestação do fruto do Espírito. Pode ver só ele. Exatamente. Ele pode te dar um bom testemunho Exatamente. através do Espírito Santo. E começa E é o plano de Deus. E glorifica o Pai. glorifica o Pai, porque é Deus. É Deus agindo na vida da Deus pessoa. agindo, é através dele, não Exatamente. é nem por nós. Não, entendeu? é o Espírito Santo. Automaticamente Deus já está sendo glorificado pela atitude do irmão. Exatamente. Produzir fruto é uma evidência de quem realmente Pertence a Jesus Cristo. pertence a Jesus Cristo. Se não der fruto, não pertence. A videira verdadeira, nós somos os ramos. Abençoar outras pessoas. Exatamente. Agora, ali. Uma vida cheia do Espírito encoraja outros crentes, impacta os não convertidos, transmite graça e edificação. O Exatamente. fruto espiritual se torna uma bênção para todos ao É o redor, que nós estamos falando. né? Através de uma pessoa Exatamente. Exatamente. que tem. Por isso que às vezes o que Jesus faz? Ele pega uma pessoa lá da sarjeta, levanta a pessoa para que o nome dele seja glorificado. Entendesse? Não. Sim. Às vezes assim, ó, tu prega para um advogado, para um médico, para um doutor, para um delegado, eles não querem nada Não com Deus. quer, Aí Jesus vai lá na sarjeta, um bêbado, um drogado, um craquento, levanta. sim, uma pessoa ali que tu E passa glorificar o nome dele. o nome dele. Para dar testemunho do que ele pode fazer. Ele Esse é o nosso Deus. ele sabe de tudo. Ele sabe tudo. Ele, através de uma pessoa que tu não, pro homem, Não dá Na nada, ele visão vai do lá, homem, pega e levanta. ele vai lá E faz essa mudança, ele transformação. já faz isso para E o ver, nome dele é já glorificado. faz isso pro homem ver que Que ele é Deus. que ele é Deus, que ele pode tudo. Glorificar a Deus é o quinto ali, né? Exatamente. Mateus 5,16 afirma: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quando as pessoas veem o fruto de Jesus Cristo em nós, elas glorificam a Deus. Exatamente. Acabou de falar, né, pessoal? Conclusão, professor. Pois não? O fruto do Espírito é a evidência de uma vida transformada pela presença de Cristo. Ele não nasce por esforço humano, mas pela ação contínua do Espírito Santo no coração do discípulo. Quando o crente se entrega completamente a Deus, Cristo é formado nele, o caráter espiritual amadurece, a vida passa a refletir a natureza divina. Como ensina Gálatas 4,19, até que Cristo seja formado em vós. O verdadeiro discipulado não é apenas aprender ensinamentos, mas permitir que o Espírito Santo forme o caráter de Jesus Cristo em nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem explicado. Não, mas e interessante que cada estudo é que tu pensa que tu sabe alguma coisa e vê uma coisa que tu tá. Não, e cada estudo te fortalece mais. Bah. Cada estudo, cada vez mais, tu vai aprendendo mesmo a palavra. Sim. E tu sabe que tu precisa depender de Jesus Cristo. Glória de a verdade. Deus. É isso aí. E é como eu falei no início do estudo, a grande maioria das pessoas hoje que estão na igreja não desconhece. Não tem um profundo, Não tem. Então só na beiradinha. superficial, assim, Só uma no coisa. blá blá blá. Aí não tem mudança. Até sabe alguma coisa, mas não tem a profundidade não de se parar, aprofunda. meditar, refletir, Pra- estudar. E até para ter a transformação mesmo. Com certeza. Ter o caráter de Deus na Com vida. certeza. Que é o que Jesus quer, né? Amém? É como a gente falou aqui, ó. Vou lá pra gente encerrar, ó. Olha só lá, ó. Não é Glória a um Deus. apóstolo, não é um discípulo que falou, ó.
Ó, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E Jesus fala também que precisa permanecer, né? Exatamente. Na videira, a vida... Tem que estar em comunhão com Jesus. Vamos ler para a gente encerrar o João 15. João 15. Todo. Para 15. edificar a nossa vida. João 15. João 15. Pode ler. A videira e os ramos. Isso. Tá. Pode ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Esse é o propósito. Entendeu? Entendi perfeitamente. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Quem que limpa? Quem que frutifica? A palavra. A palavra, exatamente. Continua. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Condicional. Aí a gente precisa, depende. Não. Depende. E é uma coisa assim, é igual essa coisa aqui. Se eu cortar essa coisa aqui, ó, ela sai da fonte aqui da raiz, acabou pra ela. Ela vai morrer? Sim, vai morrer, porque acabou a nutrição dela. Aqui, ó. Eu corto aí, pego uma tesoura, só tirar ela daqui, acabou pra ela. Acabou. 5, 10 minutos ela já... É na nossa vida. Exatamente. Parar aqui... Abandonar Jesus... Não. Acabou. Volta tudo que era antes. Pior, que o diabo vai pegar e vai chacoalhar. Sim. Pode continuar, mano. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podem fazer. Sem Jesus não vai sair do mesmo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Porque não presta, né? Mas aqui, tu sabe o que o Senhor quer falar sobre isso aqui? É inferno? Sim, é o inferno, claro, com certeza. Condenação. Ele está te dando a oportunidade. Ele está falando para ti, ó, tu depende de mim, tu depende desse Espírito Santo, tu precisa ter o meu caráter, possuir os frutos do Espírito Santo. Ó, lançam no fogo e arde. Essa é a verdade. E aí a pessoa despreza. Qual é o destino? É o inferno. É o inferno. Então a pessoa, mas eu tô na igreja, mas eu tô isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se tu não estiver na videira, tu vai pro inferno. É esse o caminho da... Que palavra, não? Que palavra. E na época, ela imagina os discípulos ouvindo essa palavra aqui. Mas eles não entendiam, eles ficavam, né, pensativos. Depois eles começaram a entender. Vai? Tá. Se vocês permanecerem em mim... E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e lhes será feito. É condicional. Condicional. Se vocês... nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria é um fruto do Espírito, né? O meu mandamento é este, que vocês se amem uns aos outros assim como eu os amei. Amém? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa e uma palavra para meditar e analisar, refletir e absorver. E ele não, em nenhum momento ele toca em religião, em tempo de igreja, nada disso. É condicional estar nele. E ele sendo Jesus, sendo Deus, e ele ao Pai, glorificando ao Pai. Exatamente. Por toda a palavra, todo ensinamento. Glória a Deus. É bênção. Amém? Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para do Senhor Espírito Santo nos abençoe.
Irmão, ora por gentileza. Pai, obrigado, Senhor, por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Senhor. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por esse estudo, por estarmos aqui nos separando, Senhor, em Teu nome, Jesus. Te buscando, Senhor. Aprendendo cada vez mais os Teus ensinamentos e o Teu exemplo, Senhor. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas diariamente, estudando